quantidade de papel, asseguro que não vou ler, apenas eu me sinto bem carregando conhecimento comigo. Quero começar a minha fala agradecendo imensamente o convite. É uma honra ser convidado pela professora Isabel Dez para integrar essa festa de estudo, essa reunião de amigos, de curiosos, de pessoas que vivem o direito tributário no seu dia a dia. Muito aprendo, me sinto muito orgulhoso de poder sentar à mesa, conversar com os meus professores e poder expor um pouco aos senhores aquilo que tem sido objeto do meu estudo nos últimos anos. Fiquei muito mais feliz ainda, além do convite muito me honra, com o fato da categoria de competência tributária ser colocada sob os holofotes neste congresso. Indiscutivelmente, de acordo com o modo como eu tenho me inclinado a compreender o direito, eu vejo a competência tributária como sendo, talvez, a principal categoria jurídica para explicar a dinâmica da tributação. Se existe um contencioso, se nós temos aptidão para questionar, seja administrativamente, seja judicialmente, a inconstitucionalidade, a ilegalidade, erros de fato, erros de direito, erros na apuração do tributo, se nós temos aptidão para apontar vícios, é graças à existência dessa grande categoria que disciplina a aptidão para instituir normas tributárias no seu sentido mais amplo. Mas isso eu volto daqui a pouco. Quero cumprimentar também meus ilustres colegas de mesa. É uma satisfação participar dessa mesa e esse tema é, para mim, palpitante. O nosso senso comum tem, na nossa memória muito recente, uma série de casos. Hoje mesmo foi deflagrada uma operação estrepitosa para coibir a prática de atos de fraude que já teriam gerado prejuízos da ordem de R$1 bilhão aos cofres públicos. Identificamos uma série de situações e não vivemos mais 2 ou 3 meses sem que tenhamos um caso novo, onde uma grande fiscalização tem uma repercussão muito grande. Isso na mídia, fora do nosso dia a dia, onde temos regimes especiais de acompanhamento, regimes especiais de fiscalização. Existe um sem número de situações onde a presença do Estado, e talvez o direito tributário seja o Estado que mais de perto toque na vida do contribuinte. Nós estamos na vida do cidadão. Nós estamos acostumados a imaginar que é o direito penal que tem essa força invasiva, mas basta observar que nós podemos passar quase a vida inteira sem lidar com o direito penal de perto e somos chamados semanalmente, mensalmente, ou pelo menos, no mínimo, anualmente, a lidar com temas tributários. Então é aquilo que alguns professores chamam de um direito normativamente intensivo. Então existiam 2 estratégias para tratar desse tema que é grandioso, presente, complexo. Seria, uma, tentar estabelecer um marco legal da fiscalização no Brasil, indicando casos concretos onde essa fiscalização foi excessiva ou violou algum princípio ou alguma disposição constitucional. Mas eu tentei adotar uma estratégia diferente. Me parecia interessante situar um exemplo muito longe do nosso dia a dia e, a partir desse exemplo, situar algumas ideias importantes. A fiscalização é uma atividade normativamente regrada. Por ser normativamente regrada, o desempenho da fiscalização pode ser considerado lícito ou ilícito. Ao ilícito, deve ser imputada uma sanção intrínseca ao processo, e aí, todas as vezes que nós apresentamos uma defesa para alegar a impossibilidade do auto de infração ser levado a termo com o pagamento, o que nós estamos apresentando, em última análise, é um argumento para que se reconheça a ilicitude daquele auto de infração que foi criado contra a norma que programava a sua criação. E, ao final, explicar quais são outros tipos de sanção que podem ser imputadas ao Estado, como, por exemplo, responsabilidade patrimonial por danos extrínsecos, danos causados à imagem da empresa ou danos causados à atividade operacional da empresa. Não sei se os senhores já participaram de alguma fiscalização dessa,
pouco tempo eu tive a infelicidade de participar de uma, onde, num ato de violência, 12 estabelecimentos separados no Brasil foram objeto de uma fiscalização onde não teve Polícia Federal, mas teve Polícia Fazendária, metralhadora, corte e arrombamento de porta, e aquilo que eles chamam carinhosamente de chupa-cabra, que é um aparelhozinho que serve para copiar o servidor. Enquanto esse aparelhozinho não cumpre o seu trabalho, 1, 2, 3 dias de um centro de distribuição podem ficar sem funcionar. A gente está falando aí de empresas que podem emitir 100, 150 mil notas fiscais por dia. A gente está falando de 350, 400 mil negócios, 1000 operações de entrega que deixaram de ser feitas. Quem vai ressarcir esse tipo de coisa? Então, esse é o começo, meio e fim da minha exposição. Eu vou voltar agora ao exemplo que me parece ilustrar bastante a preocupação que a gente deve ter quando a gente lida com fiscalização. Esse sujeito foi um personagem de Dostoiévski chamado Raskolnikov. Esse indivíduo, que vivia na Rússia do século passado, ficou isolado durante um tempo, estudando muito e cada vez mais convencido da sua superioridade intelectual frente às outras pessoas da sociedade. E por conta dessa superioridade intelectual, ele se viu legitimado a praticar pequenos ilícitos. Ele achava que a pessoa que tinha uma faculdade intelectual superior poderia praticar pequenos ilícitos em nome do benefício geral. Os fins justificariam os meios. Pelo meio, ilícitos em nome de um fim maior, mais grandioso. Obcecado com isso, ele decide matar uma agiota. Só que a esse crime sucedeu um castigo que ele não havia computado ao se imaginar um ser superior e, por conta disso, acima do bem e do mal, que é o crime que foi imposto pela consciência dele. A primeira parte se aplica ao nosso exemplo. A segunda parte, não tanto. O que acontece com esse indivíduo? Voltando a se relacionar com outras pessoas, em especial com uma mulher, ele se deu conta de que havia praticado um crime que ele só seria absolvido se ele fosse devidamente responsabilizado. Daí porque, depois de um tempo, assumindo a sua culpa, assumindo o seu dano, ele se entrega e acaba os seus dias na Sibéria, mas de consciência tranquila. Tanto da parte do contribuinte quanto da parte da administração pública, imaginar que essa conversa possa ocorrer, que nossa consciência possa de uma hora para outra ser recobrada, é algo muito pouco plausível. Daí porque temos que ver outras formas de chamar à consciência aqueles que têm a competência para nos fiscalizar. E vamos fazer isso utilizando, como não poderia ser diferente, a categoria da competência tributária a partir de 3 perguntas. O que é competência? Como é a competência? E para que serve, ao final, falar de competência? Que é, como é e para que serve? A literatura tributária traz uma variedade significativa para o uso da expressão competência. Fala-se de competência legislativa, de competência administrativa, de competência como sinônimo de capacidade, de competência como algo diferente de capacidade. Fala-se de competência da esfera pública, competências que levam à autonomia, competências que propiciam a heteronomia, mas há uma variedade muito grande. Etimologicamente, competência é uma expressão que tem que ver com 2 ideias fundamentais. Pedir com os outros ou como os outros. A competência, então, seria a aptidão para você pedir como outras pessoas, ou seria iniciativa, com iniciativa. Se nós falamos de competência jurídica, falamos de iniciativa disciplinada pelo direito. Se nós imaginamos competência jurídica tributária, nós estamos falando de aptidão para instituir normas que disponham sobre instituição, fiscalização e arrecadação de tributos. Quais são os efeitos
dessa primeira aproximação com a ideia de competência. Dinamicamente, o direito pode ser percebido como um sistema de atribuição de competências. Competência para instituir leis, competência para instituir tributos, competência para fiscalizar a aplicação dessas leis, competência para julgar a legitimidade da aplicação dessas leis. Enfim, podemos perceber o direito como um sistema de outorga de competências. E qual a utilidade dessa definição assim ampla, assim grandiosa? Por uma circunstância, nós vamos ser obrigados sempre a compreender como é que funciona essa outorga de competência. Quais são os sujeitos envolvidos, quais são as partes e qual a conexão que pode existir, por exemplo, entre um princípio e uma imunidade e uma materialidade constitucional, sem falar de outras. Ou seja, é possível reconduzir a um único conceito uma série de ideias que andam dispersas. E mais, ao estabelecer esse marco legal para o exercício da competência a partir de uma única ideia, a gente conseguiria formar uma espécie de roteiro para saber se aquele ato, se aquele exercício de competência foi feito de maneira legítima ou ilegítima. Para dar um pouquinho de elegância a essa exposição, a gente poderia sintetizar a ideia de competência numa fórmula. Sempre há aquela reclamação, aquela cara de indignação, afinal de contas, boa parte do pessoal veio para o direito para fugir de fórmulas. Então a gente poderia colocar isso que está assim formulado em termos mais simpáticos. Aquela fórmula é a síntese dessas 8 perguntas. 8 perguntas estas que servem de roteiro para analisar se, no caso concreto, a fiscalização foi exercida de maneira legítima ou não. Quem pode fiscalizar? Como deve ser a fiscalização? Onde a fiscalização deve ser exercida? Quando deve ser desempenhada a fiscalização? Ali há um erro. Sobre o que pode recair a fiscalização? Quais os limites positivos e negativos? E se existem normas gerais para estabelecer homogeneidade entre as várias competências fiscalizatórias distribuídas entre os nossos mais de 5 mil entes tributantes. Dito que entendemos por competência e como deve ser a competência, vem uma segunda pergunta. Para que serve falar que a competência é uma atividade juridicamente regulada? Ao crime, o castigo. Ao ilícito no exercício da fiscalização, a sanção. A fiscalização ilícita, que gera um dano a alguém, enseja uma consequência. E a gente poderia separar essas consequências em algumas espécies. Competências que ocorrem no bojo de um processo, que ficam, por conta disso, positivadas num auto de infração, ou consequências que geram repercussão para além do processo tributário. E aí falaríamos de danos extrínsecos e haveria, sim, nesse caso, a possibilidade de responsabilização pecuniária. Eu vou voltar, então, ao meu roteiro para citar um caso concreto para cada uma dessas competências. Primeira situação concreta. Quem pode fiscalizar? A resposta a isso viria. Isso estabelece a norma que disciplina a Receita Federal do Brasil. Tem aí algo que é muito importante e que nem sempre recebe a devida importância, a devida atenção, que é o caso do mandato de procedimento fiscal. Isso é algo importante ou não? A jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais atualmente, a despeito de existirem decisões em sentido contrário, vem considerando o mandato de procedimento fiscal como um ato de menor importância, como um ato que serviria para controle interno da própria fiscalização. Muito embora exista sólida doutrina em sentido contrário, dizendo o seguinte: é possível equiparar o mandato de procedimento fiscal com uma procuração. É o mandato de procedimento fiscal quem vai positivar, no caso concreto, atribuindo competência ao auditor da Receita Federal para entrar no estabelecimento, fiscalizar uma determinada matéria durante um determinado período de tempo acerca de um determinado objetivo. Não sei se todos os senhores se lembram que há 15 anos sempre tinha a anedota de um mau fiscal que iria a um estabelecimento hoteleiro,
e fazia o que lá? Se hospedava com a família, passava 10, 15, 20 dias. No 30º dia, o senhor, como é que o senhor vai resolver essa questão aqui? Ele falou, não, eu sou fiscal. Como você é fiscal? Também dá os livros. É lógico que isso é a patologia. É lógico que essa não é a regra da Receita Federal do Brasil, algo pelo qual eu tenho grande respeito. Mas é importante prestar atenção no mandado de procedimento fiscal, porque ele aplica, no caso concreto, a outorga de competência prevista na lei. Vícios no mandado de procedimento fiscal equivalem a vícios no mandado de representação do advogado. Por conta disso, essa jurisprudência que vem se consolidando no CARF deve ser combatida sim, para que se considere o mandado de procedimento fiscal como algo relevante para a própria legitimidade do agente que vai constituir o auto de infração. Um segundo caso concreto ainda sobre a qualificação do sujeito que pode exercer a fiscalização. Autos de infração que são entregues sem a qualificação do sujeito que autua, ou às vezes tem só o nome, não tem o número do registro, ou às vezes tem problemas desse tipo. Há decisões também do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais no sentido de que esses autos seriam nulos, porque não há a adequada qualificação do sujeito ativo que vai exercer a fiscalização. Mas essa é a questão mais polêmica. Esse tipo de vício do auto de infração vem sendo superado pela ideia de dano. Em boa parte dessas circunstâncias não há prejuízo a que o sujeito se defenda quando há pequenas irregularidades na representação do sujeito que pode exercer a competência. O segundo caso, como deve ser exercida a fiscalização? E aqui, para objetivar, além de dizer que a fiscalização deve ser exercida dentro do respeito ao artigo 145 da Constituição, que passou a determinar que a busca pela efetiva capacidade contributiva deve respeitar a lei como se precisasse, isso agora está positivado na Constituição. Existe uma série de garantias estabelecidas no Código Tributário Nacional, na Constituição da República, na lei que estabelece a Secretaria da Receita Federal do Brasil, que devem ser observadas. Mas eu chamo a atenção aqui para dois pontos a respeito de como deve ser feita a fiscalização. Ela não pode gerar danos operacionais, ela não pode expor a pessoa que está sendo objeto de fiscalização sob pena de responsabilização não só do ato criado, mas de responsabilidade pecuniária proporcional ao dano que ela causa, e ela deve ser focada, deve ser direcionada para a percepção da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária e a quantificação da respectiva obrigação tributária. O que se percebe hoje é que, com convênios, intercâmbios entre as administrações públicas, municipal, estadual e federal, existe uma abertura, talvez indevida, de dados que podem ser sigilosos, de dados que podem envolver questões concorrenciais. E isso sim pode desencadear responsabilização posterior. E por fim, ainda acerca de como deve ser exercida a fiscalização, torna-se cada vez mais comum as alegações de por vício material quando falta prova. É necessário que o auto de infração resultante da fiscalização seja devidamente acompanhado por provas suficientes à comprovação da matéria alegada. Segundo, onde deve ser exercida a fiscalização? No âmbito estadual, existe um problema concreto relacionado à guerra fiscal que estava sendo tratado de maneira brilhante na primeira mesa de hoje. A questão fundamental é a seguinte: não sei se todos os senhores conhecem benefícios fiscais concedidos no Distrito Federal, onde a mercadoria produzida aqui em Minas Gerais, em São Paulo, no Paraná, vai ao Distrito Federal com nota de 7% e retorna com nota de 12%, tendo tomado lá um benefício fiscal, um crédito presumido invariavelmente. Como reação, foi estabelecido, também tratado hoje pela manhã, a possibilidade de glosa unilateral dos créditos. E, de maneira a coibir, foi agravado da seguinte forma: não se considerou o crédito da remessa da mercadoria. Então, qual é o caso concreto? Temos uma mercadoria que sai São Paulo, Distrito Federal, e que retorna. Ela vai com 7, volta com a nota fiscal de 12, houve uma vantagem de 5. Como houve pagamento de 1% do Distrito Federal, a suposta vantagem tributária, que não corresponde à vantagem econômica,
econômica seria de 4. O que fez a administração pública quando foi impugnada acerca dos outros 7%? Foi determinado, ela respondeu dizendo que não considerou os 7% porque não foi apresentada documentação do estabelecimento de origem, do Distrito Federal, no caso. E aí existe um ato normativo do governo do Estado de São Paulo estabelecendo o modo pelo qual documentos fiscais de uma outra administração pública podem ser solicitados para fim de apuração de crédito no Estado de São Paulo. Então, esse é um vício também acerca de onde a competência pode ser exercida. Um segundo exemplo, também previsto na legislação do município de São Paulo, agora não mais para coibir a guerra do ISS, do ICMS, mas sim do ISS. Existe previsão legal, não impugnada ainda, de que o município de São Paulo pode fazer uso de documentos de outros municípios para fim de configurar o uso fraudulento de estabelecimentos prestadores de serviço. Naquele caso, onde existe uma parede com 250 caixas postais, cada uma dessas caixas postais representando uma empresa. Nesse caso, há uma clara determinação de extrapolação da competência sob o ponto de vista territorial. É também um vício. Depois, quando pode ser criada, quando pode ser exercida a fiscalização? Tá? E aí a gente tem algumas questões curiosas. Nunca depois de transcorrido o prazo de decadência. Mas aí vem uma questão. A parte de cá está relacionada a aspectos formais, a parte de lá a aspectos materiais. Isso significaria dizer que competência é um vício formal? Não! Competência é um vício material porque é uma hipótese de extinção do crédito tributário. O que seria a decadência, portanto? É o fim da competência para constituir o crédito tributário pelo decurso do tempo. Isso visto sob a perspectiva da competência, claro. Então, seriam casos concretos que ilustram ilícitos no exercício da fiscalização do ponto de vista da forma. Sobre o que pode ser fiscalizado. O lançamento, de acordo com o artigo 142, é aquele ato voltado à constituição do crédito tributário, a percepção de ocorrência do fato jurídico tributário e a constituição do crédito tributário. Há aí, de maneira velada, uma limitação material sobre qual deve ser o objeto da fiscalização. Sempre deve perseguir a identificação da ocorrência ou não do fato jurídico tributário. Mais uma vez eu ressalto que vivemos num mundo complexo, pleno de informações, e muitas dessas informações podem não estar voltadas à percepção do fato jurídico tributário, o que ensejaria também um ilícito quanto a isso. Para não cansar mais os senhores, eu citaria um último caso concreto de fiscalização onde gera ilícito do ponto de vista do contribuinte. Não é propriamente um caso de fiscalização, mas é um caso de resposta à consulta. Porque eu comentei com os senhores que o ilícito poderia ser a anulação da norma criada ilicitamente, mas caso extrapolasse o dano à lide administrativa, ensejaria também a possibilidade de questionar o Estado acerca de outros danos operacionais e patrimoniais. E existe um precedente, muitos outros, só a título de informação, em Portugal hoje se faz seguro para os auditores fiscais por conta da possibilidade de eles serem responsabilizados pessoalmente por excesso no exercício da fiscalização. Aqui, a gente talvez caminhe para esse lado. Eu sou um otimista a esse respeito. Na verdade, o otimismo me leva a crer que não precisaremos disso, que a consciência será antes despertada, como foi a de Raskolnikov. Mas o que eu chamo a atenção dos senhores foi uma situação onde uma empresa fez um pedido de consulta e recebeu uma resposta desfavorável. Essa resposta desfavorável criou uma situação de desequilíbrio competitivo e, por conta desse desequilíbrio competitivo, outras empresas cresceram no mercado enquanto essa perdeu possibilidades de competir. E, posteriormente, ela ingressou com a ação e foi reconhecida, sim, a responsabilidade patrimonial do Estado por ter dado uma resposta que criou um desequilíbrio concorrencial entre empresas. Um ultimíssimo exemplo seria o seguinte:
O caso de uma empresa que adota interpretações tributárias, digamos assim, mais ousadas. Com essa interpretação mais ousada, ela consegue um preço mais competitivo, da ordem de 20%, 30% mais competitivos do que as suas concorrentes. E depois de um determinado tempo, ela vai ao CONFAZ e consegue uma remissão, autorizando ela a não precisar mais pagar aquilo. Do ponto de vista tributário, em sentido estrito, a questão está resolvida. Veio, por autorização do CONFAZ, uma medida que dispensou o dever de pagar crédito, seja, ela fatalmente teria que pagar, perdendo depois no administrativo e no judiciário quando fosse autuada. Mas nesse caso, se do ponto de vista tributário não é possível fazer nada, do ponto de vista concorrencial, do ponto de vista do CAD, essa forma de tratar questões tributárias pode sim ensejar responsabilização e compensação. Seriam esses os meus comentários. Agradeço muitíssimo a atenção dos senhores e me colocando à disposição para seguir esses debates.